Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Estamos chegando ao final do ano. Poucos dias ah, nos aproximam da posse do novo governo, o governo Lula. E cada brasileiro, cada brasileira sempre tem aquela expectativa de como será 2023 e também avaliar 2022. Mas hoje nós não iremos avaliar apenas 2022, iremos avaliar o governo Bolsonaro que está terminando. Para isso, hoje nós temos um convidado muito especial para conversarmos um pouco sobre o cenário político, sobre o governo Bolsonaro e a expectativa para o governo Lula a partir de 2023. Não saia daí. Em instantes, vamos fazer um papo geral sobre política. No programa de hoje, nós iremos conversar com o Vonúvio Gouveia Prachede Júnior sobre o cenário político nacional, avaliação do governo Bolsonaro e a expectativa para o governo Lula, que tomará posse em breve. Vonúvio é natural de Boa Vista, Roraima, mas cresceu em Caraúbas, aqui no Rio Grande do Norte. Começou no rádio em 2008, na Centenário AM. Formado em comunicação social com habilitação em radialismo pela UERN, atua desde 2012 na TCM Telecom e Rádio TCM 95 FM. É editor e apresentador de política tanto no rádio quanto na TV. Desde 2018, atualiza o diariopolitico.com. Vonúvel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que sua agenda é corrida. Seja bem-vindo ao nosso programa História Atual, amigo. Olá, professor Lemuel. Um abraço a todos que estão acompanhando aqui. É um momento muito satisfatório para mim estar sendo entrevistado por alguém que eu sempre entrevistei. Então, eu conheço o professor Lemuel há um bom tempo, sempre nas lutas, na UERN, a do ERN, enfim, sempre acompanhei de perto o trabalho do professor Lemuel e estar participando deste projeto aqui com o senhor é, para mim, muito satisfatório. Muito obrigado, Vanúvio. Vamos à nossa primeira questão. O IPEC divulgou no dia 8 de dezembro, em vários portais, dentre eles o G1, uma pesquisa que aponta que 15% da população brasileira avaliou o governo Bolsonaro como ótimo e 24% como bom, totalizando 39% positivo. Nós acompanhamos o trabalho daquela equipe de transição que a equipe apontou resultados que deveria ou poderia, na minha interpretação, mostrar um resultado dessa pesquisa diferente. Né? Diante do quadro apresentado pela mídia a partir do que foi mostrado pelo gabinete de transição, como é que você analisa esses números, Vonúvio? Professor, é importante a gente destacar que o presidente Bolsonaro, ele deveria ser um dos melhores presidentes que esse Brasil já viu. Por que que eu digo isso? Porque ele tem popularidade, ele foi eleito num momento muito complicado da política do Brasil, pós-impeachment, ou como alguns preferem, pós-golpe, né? Depois da destituição de Dilma, o período de Temer, teve toda aquela questão da Lava Jato, e ele vinha para resolver a problemática da corrupção no país. Então ele surgiu como realmente ali uma carta na manga para os brasileiros. Apesar disso, ele não conseguiu resolver a situação da corrupção
né? Como a gente viu, os escândalos dos filhos. Ora, imagine só alguém comprar uma mansão por milhões de reais, né? E isso passar despercebido. Teve toda uma, ou tentar passar despercebido, né? Teve toda uma questão da compra de imóveis, a rachadinha, né? A rachadinha do Flávio Bolsonaro, que só veio à tona depois do processo eleitoral de 2018, né? Porque se tivesse vindo antes, ele poderia até sofrer ali algum problema ali com relação aos números, né, eleitorais. O governo do presidente Bolsonaro, apesar de ter ali alguns momentos, algumas questões técnicas que poderiam ser melhor avaliados, não conseguiu emplacar. Não conseguiu emplacar, principalmente ali na área do meio ambiente. A gente, quando fala de saúde, de pandemia, foi um verdadeiro absurdo o que aconteceu no nosso país sobre a gestão Bolsonaro quando a gente fala de Covid-19. Né? O mundo todo observou essa questão. Então, essa avaliação do presidente, ela condiz com o seu grupo de apoio, que é firme desde 2018. Apesar de ter ainda conquistado muitos apoiadores ao longo destes 4 anos, como a gente viu agora no processo eleitoral, muito dividido, não conseguiu, de fato, reverter a questão negativa. Eu, no meu entendimento, vejo que foi muito mais negativa a gestão do presidente Bolsonaro do que positiva no sentido amplo de gestão, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de emendas parlamentares, o chamado orçamento secreto, né, voltado ali para deputados, foi muito bom, né, porque o deputado aliado, né, diga-se de passagem, tinha muito mais dinheiro para poder gastar no seu ambiente eleitoral do que os de oposição. E isso, muita gente ganhou com isso, né? Enfim, o presidente Bolsonaro não soube aproveitar a onda positiva. Eu lembro, professor Lemuel, que em 2019, no começo do governo Bolsonaro, ele sequer tinha oposição. Porque o Haddad, quando perdeu as eleições, né, perdeu as eleições e o PT ficou ali sem liderança, ficou sem ter o que fazer, né? O ex-presidente Lula estava naquela questão de prisão e tal, e estava sozinho, nadando sozinho na maré, com a maré a favor. No entanto, ele muitas das vezes causou situações complicadas para si, né, para sua gestão, por suas próprias falas. Então, as suas polêmicas levaram ele à cadeira de presidente e também tiraram ele de lá. Essa, essa mesma pesquisa do IPEC, no mesmo período, também foi publicada uma pesquisa da Genial Quest, que apontou a expectativa positiva de 93% da população em relação ao próximo governo. Se uma pesquisa coloca o governo Bolsonaro com um percentual de 39% positivo, você olha para uma outra pesquisa e diz que 93% da população brasileira espera, tem uma expectativa positiva para o governo o Lula, que vai tomar posse em breve. Como é que você avalia esse outro número, essa outra estatística? Eu acredito que assim, que independentemente de quem ganhasse as eleições, a expectativa da população era de que realmente a gente pudesse ter uma boa expectativa para os próximos 4 anos. Ninguém torce para o quanto pior, melhor. Por óbvio, a gente pode não concordar com determinado político. Eu tiro o exemplo, por exemplo, de uma cidade que é mais próximo da gente. Quando o prefeito, que uma parcela da população não apoia, né, a população vai torcer para que dê certo, ou pelo menos essa seria a
a grande importância da democracia nas escolhas dos poderes. Então, todo mundo precisa torcer para que dê certo, afinal de contas, todo mundo mora em determinada cidade, todo mundo mora no Brasil. Então, se a gente está aqui, a gente tem que torcer que tudo dê certo. Agora, dentro da vitória do Lula e do Alckmin, a gente percebe que houve uma frente ampla, né? Existiu uma coordenação para que a questão da derrota de Bolsonaro não ficasse apenas e restrita ao Partido dos Trabalhadores. Não foi uma vitória do PT, foi uma vitória de vários partidos, uma vitória de várias lideranças, uma vitória que buscou principalmente retornar a esperança que foi degradada ao longo dos 4 anos do presidente Bolsonaro. Então, essa expectativa que se tem positiva para a gestão Lula, ela reflete, no meu interesse, falando como população, falando como povo, por exemplo, de ter combustíveis mais baratos, de ter uma inflação controlada, de poder ir no supermercado e comprar o que eu desejo, né, com o dinheiro, com o salário que eu recebo. Então a população viu isso, né, espera isso. E foi isso que Lula conversou com seus eleitores durante a campanha. Mas Lula sozinho não faz tudo acontecer. Por isso a importância da frente ampla. Então essa expectativa eu avalio que poderia ser independentemente de quem estivesse ocupando a cadeira de presidente da República, porque todo mundo está no mesmo barco. Então é para torcer realmente para que o Brasil dê certo. Agora, tem realmente essa questão de derrotar tudo que a gente passou, né, de todos esses problemas que eu citei, e melhorar e avançar em várias pautas, principalmente na área econômica. Antes de irmos para a terceira pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, mas que ainda não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, assista a outros programas, outras entrevistas da nossa grade e compartilhe. Compartilhe nos seus grupos, o grupo da família, o grupo do trabalho, o grupo dos amigos. Ajude a desenvolver e a fortalecer o nosso trabalho. Vonúvel, o que você espera de um governo que assume o país dividido em questões que vão além da questão política e administrativa? A gente olha para o Brasil hoje e vê um país esfacelado. E não é só por problemas de ordem política e administrativa. O que você espera? Professor, eu não acredito que num primeiro momento todos os que são divergentes, né, possam se converter numa mesma ideia de pauta positiva para o Brasil, porque até agora a gente percebe que tem pessoas ali na frente dos quartéis, aqui em Mossoró, em frente ao tiro de guerra, pessoas protestando, pessoas que contestam o resultado das eleições. Esse público ele vai demorar um pouco mais a se tocar. Esse público ele vai demorar um pouco mais a compreender o momento de mudança. E é preciso haver um trabalho de conscientização e um trabalho de comunicação do novo governo para falar também com estas pessoas. Aquelas que, obviamente, infringirem a lei precisarão responder como manda a legislação. Agora, existem muitas pessoas que estão simplesmente desinformadas. É como se elas não pudessem captar o que se noticia nos veículos de imprensa, que são ali os que acompanham a cena política, por exemplo. São pessoas hoje alheias à condição do que a gente vive atualmente. E o novo governo ele precisa tratar essas pessoas com o devido respeito àquelas que querem ser respeitadas. Quando a gente fala de Alexandre de Moraes, muitas decisões dele foram contestadas ao longo do processo eleitoral, mas ou ele agia desta forma, ou então ficava a Deus dará, ficava ali o país numa situação refém de fake news.
nas redes sociais. Tanto é que, passado o processo eleitoral, os processos continuam, algumas contas foram liberadas. Agora, eu espero que, de fato, exista uma ação positiva do governo federal em várias áreas, né? A área cultural, por exemplo, que foi muito eh, questionada durante o período de Bolsonaro, a área do meio ambiente também, a área da saúde, da educação. O MEC sofreu muito com o governo Bolsonaro, e a gente espera que, através destas ações, né, possam responder esses questionamentos destas pessoas que estão observando apenas o resultado das urnas, né? Estão apenas ali inconformadas com o que viram no processo eleitoral. Então, o que eu digo é o seguinte: o governo precisa trabalhar, responder, dar respostas a quem votou e a quem não votou, porque só assim, com o Brasil, numa perspectiva de que o povo brasileiro espera de crescimento, só com o crescimento é que virão as respostas com relação a todas essas contestações. Muita coisa vai acontecer, professor Lemuel, já a partir da posse do presidente Lula no dia 1º. Muita coisa vai ser, sim, debatida, questionada. A gente só espera que isso não aconteça com violência, porque quando parte para a violência, aí a gente já muda a configuração de tudo isso para realmente entrar na seara criminal, que a gente não quer ver quando a gente fala sobre debates e conversas políticas. O maior desafio do governo Lula é se preocupar com o mercado, esse ser invisível, mas que impõe muitas vezes a política, o mercado e sua imposição sobre o controle de gastos, ou com as questões sociais. Ou no seu entendimento, dá para conciliar as duas coisas, olhar para o mercado e controle de gastos e se preocupar com as questões sociais. Quando a gente fala de mercado financeiro, é importante a gente destacar que muita gente está ganhando dinheiro com o mercado, né? E com a popularização de empresas que tratam do mercado financeiro, a gente vê isso na televisão, coisa que há 5, 10 anos atrás a gente não sabia nem como era que funcionava o mercado financeiro, e hoje qualquer pessoa pode abrir uma conta através de um aplicativo e você pode investir na Bolsa de Valores, você pode tentar, né, de alguma forma, participar deste mercado. Enfim, se popularizou, mas essas questões que envolvem essas contestações, essas argumentações do mercado financeiro, não partem de pessoas como eu, que tenho uma conta e que invisto na Bolsa de Valores, citando como exemplo. Eu até tenho, mas não invisto, né? Porque, como curioso, eu procuro saber como é que é o funcionamento de tudo para poder compreender melhor. Mas isso atinge bilionários, pessoas que estão pouco se lixando com a área social, estão pouco se lixando, pouco se importando com o valor da cesta básica. São pessoas que se importam com a cotação do dólar para comprar um helicóptero novo. Então, o presidente Lula ele precisa se preocupar com o mercado financeiro porque ele está mais popularizado. Toda a informação que vai circular e que, de certo modo, precisa dessa opinião embasada, podemos dizer assim, do mercado financeiro, é preciso ter ali um pouco de paciência, né? Porque todo mundo que, enfim, é curioso ou que busca um certo investimento, hoje está também na Bolsa de Valores. Então, é preciso se preocupar, mas reforçar cada vez mais que o mercado financeiro ele tem as suas regras, mas não pode interferir, né, a ponto de querer nortear uma gestão. O presidente Lula ele sabe muito bem que toda a fala, né, toda decisão, ela vem de uma reação.
E essas reações do mercado financeiro, elas vão impactar no agora, mas é uma coisa momentânea, instantânea, como a gente vê nas redes sociais, né? O dólar sobe, aí é culpa de Lula. É, quando a gente vê a bolsa caindo, foi uma fala de Lula, ou de, enfim, como a gente percebe, essas inconsistências do mercado. Mas amanhã já está tudo zerado, porque quem perdeu no mercado financeiro pode ganhar amanhã, e é assim que funciona o jogo. Agora, se o presidente Lula for a todo momento, a toda hora, ligar para o que diz aqueles bilionários, que, repito, apesar de estar popularizado o mercado financeiro, qualquer pessoa pode investir, aí o que realmente importa é quem está lá, que está ganhando muito mais dinheiro do que a gente imagina, né? Como a gente fala, por exemplo, da Petrobras. Mas eu acredito que o principal desafio do presidente Lula, né, vai ser realmente reorganizar essa questão social no país, que envolve desde segurança alimentar a condições ideais da educação, educação infantil, educação ali para o ensino médio e educação superior. Então, vai ter que juntar tudo isso e fazer funcionar o mecanismo dos investimentos públicos. Tem essa questão do fura-teto aí para atender o novo Bolsa Família, mas não estava sequer no orçamento, assim como não está os recursos da farmácia popular, assim como não está outras demandas que precisariam estar agora no orçamento para poder já ter continuidade. Então, eu acredito que esse desafio de encaixar esse mecanismo e de fazer a coisa funcionar também do ponto de vista político, que é um grande desafio que o presidente Lula vai enfrentar já agora no começo, coadunar tudo isso com a questão do Congresso Nacional e os interesses dos deputados, que estão muito mal acostumados, viu, professor? Estamos caminhando para o final da nossa conversa com o Vonúvio Prachedes, mas na última pergunta, como é que você vê um governo de frente ampla? A primeira questão que você abordou, você mostrou aí que não foi uma vitória do PT, foi uma vitória de uma frente ampla com várias lideranças, vários partidos. Sendo uma frente ampla, tão eclética, tendo à frente o PT, você acha que essa frente tem prazo de validade? Ou nós vamos ver durante 4 anos tudo numa boa e o PT à frente coordenando essa galera? Professor, eu acho que é importante que se diga o seguinte: esta frente ampla, no meu entendimento, ela não é liderada pelo PT, ela é liderada por Lula. E Lula, com relação a questões políticas, ele está há 20 anos à frente do que muitos pensamentos políticos da atualidade. Quando Lula foi preso, ele sabia que ele poderia reverter essa questão toda e se tornar presidente da República, porque ele tinha a certeza de que ele estaria passando por um processo que não era dos mais aceitáveis, né, do ponto de vista jurídico, tanto que foi provado aí, ele está com seus direitos políticos totalmente liberados. Então, é importante que se diga isso. Lula conversar com uma liderança política é diferente de, vou citar um exemplo, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. É diferente de uma Gleisi Hoffmann conversar com uma liderança política, vamos dizer, de um partido aliado, que está mais junto ali do PSB. Lula dizendo uma coisa é diferente da presidência do PT falando a mesma coisa, porque Lula sabe que tudo é muito mais à frente, tudo é mais, tudo tem mais milímetros ali a serem resolvidos. Agora, se tem um prazo de validade, eu acho que esse prazo de validade vai se converter para outras eleições.
o político ele sempre está ali visualizando outro pleito. Como é que vai ser daqui a 2 anos? Como é que vai ser daqui a 4 anos? Então, esta frente ampla que a gente viu agora em 2022, ela vai se refletir para 2026, né? Não sei, mas será que já tem algum tipo de acordo para a pessoa que vai suceder o presidente Lula? Eu acho que sim. Eu acho que o presidente Lula já está com tudo isso traçado. E quem é personagem dessa história já está sabendo, né? Não adianta a gente querer achar que é, é como se fosse uma demanda atrasada. Não, é tudo planejado. Tudo que vai seguir neste governo vai ser tudo com o devido planejamento. Já tem uma outra questão que vai bater a porta já no primeiro semestre agora de 2023, que é com relação ao novo ministro do STF. Lula certamente já sabe quem é que vai ser esse nome. E já está tudo certo. Agora, os partidos vão precisar também compreender esse cenário, né? Vão precisar entender como é que vai ser este funcionamento, porque desde quando o Lula foi eleito pela primeira vez, que existe um processo de projeto de poder. E todo mundo já sabe que o projeto de poder do PT em si, ele pode se esfarelar, como aconteceu com Dilma. Agora, se for um projeto de futuro, com vários partidos, e para evitar o que aconteceu sobre uma eleição de uma figura como o Bolsonaro, então eu acho que os políticos aliados vão começar a entender que nada é tão ruim que não possa piorar. A gente sabe que pode piorar, como foi o fato com a eleição de Bolsonaro e seus 4 anos à frente da presidência da República. O grande desafio, professor, neste começo, é fazer as transformações que são necessárias, as reformas que são necessárias. Tudo se diz assim: no novo governo é preciso vir as principais reformas pela aceitação que teve no processo eleitoral, enfim, pela blindagem que já existe, de não ter contestações iniciais, enfim. Lula vai ter que, neste primeiro momento, fazer as devidas reformas. Caso contrário, se ele deixar para o ano seguinte ou o biênio seguinte, ele pode ter que negociar com o Congresso, coisa que ele não vai precisar de agora, por exemplo, que já existe uma negociação com relação aos presidentes das casas, da Câmara e do Senado. Então, eu avalio que vai essa frente ampla vai dar uma sustentação importante para ele no começo, e é no começo que ele precisa resolver tudo para os próximos 4 anos. Estamos concluindo o nosso papo com o Vonúvio Prachedes e eu abro para você, amigo, fazer as suas considerações finais. Professor, eu estou muito feliz aqui de vir conversar com o senhor, né, aqui no seu canal, dizer que eu sou um admirador da inteligência que o senhor tem para tratar sobre vários assuntos, seja da academia, seja da política, da cidade, enfim, da nossa história. E estou sempre aqui à disposição para o que o senhor precisar, e me sinto aqui realmente muito feliz em falar sobre um assunto que eu vivo disso, né? Eu vivo sobre política. E quando o senhor pergunta, quando o senhor questiona sobre o futuro, né, eu gostaria muito que o futuro fosse melhor, sempre melhor para todo mundo, né? Então, eu acho que é isso. A gente, quando fala de política, a gente sempre espera algo melhor, algo bom, para que as pessoas possam viver sempre felizes. E desejar aí um feliz 2023 para que todos realizem os seus sonhos, suas metas para este ano que começa. Obrigado, Vonúvio. Obrigado a você que nos acompanha semanalmente no nosso programa História Atual. Lembrando que em janeiro nós teremos um programa diário, o Quer Saber, que foi ao ar durante o período das eleições, da campanha, e retornará agora em janeiro, diariamente às 18 horas. E nós contaremos com você que participa do nosso canal, que contribui com sugestões, dando suas temas
para a gente debater aqui. Muito obrigado e até a próxima semana.